Amados irmãos, boa noite. Sejam tão bem-vindos quanto amados. Feliz Ano Novo a todos. Eu gostaria de sugerir a vocês que virem para as pessoas ao seu lado e desejem um feliz Ano Novo. Vocês estão prontos para 2025? Quem está 100% pronto? 100%. 100%. Levanta a mão. A pergunta é: quem está 100% pronto? Quem está 80% pronto? Quem está 50% pronto? Ok. Quem não está pronto? Eu dei essa palestra há 6 anos atrás. E muita coisa aconteceu e eu sou uma outra pessoa. Então a palestra vai ser muito diferente. Eu só espero que ela saia com o poder da mensagem superior que vem com as águias. Thank you. Eu gostaria de fazer um disclosure antes de começar, porque quando as pessoas veem esse símbolo, não compreendem como é que nós podemos fazer uma correlação espiritual com as características da águia. Na medida em que ela é vista como uma ave predadora, obviamente de um poder de precisão absoluto, por isso admirada. As asas dela são absolutamente magníficas. Ela impressiona, ela é admirada, mas ao longo do tempo ela é vista através das ideologias políticas, sobretudo as do mundo antigo, Império Romano, e do mundo, vamos dizer, do meio do século XX, como uma representação ideológico-política de dominação, de supremacia, de poder. Então, falar das águias num ambiente espiritual pode causar surpresa para alguns de vocês. Então, fica aqui a informação que, na realidade, a comparação com a referência, melhor dizendo, com as características superiores da águia foram feitas no Velho Testamento. Inspirado que foi o médium profeta Isaías, que fez uma referência belíssima das qualidades superiores da águia. Portanto, vai ser nisso que nós vamos focar. Porque a metáfora, a simbologia, as analogias que nós podemos fazer com as características da águia são absolutamente magníficas do ponto de vista espiritual. A águia também tem sido tida como, no mundo moderno, no aspecto, vamos dizer, de gerenciamento profissional, de liderança profissional, de autodesenvolvimento, self-development, como sendo um símbolo de poder pessoal, de liderança, de gerenciamento, de pontuação, de foco, de autossuperação, do go-getter, aquele que vê, que deseja, foca
que vai atrás dos seus objetivos. Então, isso é um lado bastante positivo da simbologia da águia no mundo moderno. Então, que fique claro que o nosso foco vai remeter ao Velho Testamento, ao longo dos tempos. Ok? Tá claro isso? Então, nós vamos focar nas características espirituais da águia. Tá certo, gente? Podemos ir em frente? Os pontos de referência do nosso estudo hoje são variados. Obviamente, nós vamos buscar compreender Fica bom assim, porque escuridão não é bom. Aliás, é bom à noite. Os pontos de referência são variados, obviamente a nossa referência maior, porque há necessidade de nós focarmos no objetivo maior dessa vida, da sua e da minha, o propósito de vivê-la, o motivo de nós estarmos aqui, e essa referência nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Essa palestra foi inspirada pelo livro, em função do livro da Joana de Ângeles, chamado Atitudes Renovadas. Foi ele que me inspirou há um tempo atrás, há muitos anos atrás. E nós vamos fazer referência a um livro que é uma versão do Livro dos Espíritos, porque nós temos o livro O Consolador, que é um livro absolutamente magnífico, de perguntas e respostas de Emmanuel, que nos traz referências a vários aspectos da vida moderna e aspectos os mais variados da vida. Fala da alma gêmea, a química, a biologia, as relações políticas, enfim, é bárbaro o livro. É um livro fino, e muito pontual, fala da mediunidade, enfim, é um livro riquíssimo. Então, nós vamos fazer uma referência a ela e a esse livro, a essa obra. E nós temos dois livros que eu considero uma das bíblias do autodesenvolvimento pessoal, que são esses dois livros, esses dois autores famosíssimos aqui nos Estados Unidos, John Maxwell. Essa obra que se refere a obra completa de todos os livros, dos principais livros, não de todos os livros dele, mas ele é um lidador de almas, de mentes, de posicionamentos de vida, eu considero um mentor reencarnado com um propósito superior de vida, de nos ensinar a desenhar a nossa existência. E obviamente, creio eu que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar em Jack Canfield, que é o famoso autor do livro Chicken Soup of the Soul. Vocês sabem se esse livro existe em português? Chicken Soup of the Soul. A tradução dele é a sopa de galinha da alma. A canja da alma. Na realidade, veja, a referência é o que é o chicken soup. A pessoa está gripada, está doentinha, você oferece um chicken soup, quer dizer, é um comfort food, né? Então, são muitos livros. Ele se tornou um milionário em função desse livro. Ele é a expressão viva da águia. Porque nós vamos ver que uma das principais características da águia é a determinação. Mas não é uma determinação teimosa, porque existe também isso, né? A pessoa acha porque acha, ela continua a insistir em algo que a vida já mostrou claramente que ali não é o caminho dela, ela continua a insistir, não porque eu quero, porque eu vou atrás, porque eu sou o go-getter, e perde o contato da inspiração com Deus, no sentido de guiar a vida. Mas vocês imaginem que ele foi negado. Esse livro se tornou um best-seller nos Estados Unidos, de tal forma que ele já está já foram feitas mais do que 20 edições
Recentemente, mas há um tempo atrás foi feita o aniversário das 20 edições desse livro. Sabe quantas vezes ele foi negado pelas editoras para editar esse livro? Negados no sentido de publicarem a obra dele? Chutem um número. 10 vezes, 20... 10, 20 vezes é grande, né? É um número enorme, né? Mais de 150. Mais de 150 vezes esse homem foi negado. E veja, qualquer pessoa vendo uma situação dessa diz isso é um absurdo, como esse homem é um cego, como é que ele não enxerga? Mas algo dizia dentro dele, na alma dele, na conexão superior, que aquele era o caminho. Então, existe essa diferença impressionante da determinação e da teimosia. A diferença é a inspiração de Deus. Se você não buscá-la, você vai dar de cara com uma porta e muitos murros na faca que vão te cortar muitas vezes. Porque se você não buscar, se você for apenas pela tua cabeça e não buscar Deus na orientação do teu destino, você vai dar muito murro em ponta de faca. E não é sinônimo de coragem, é sinônimo literalmente de não conhecer os processos de decisão da vida. E a gente vai falar sobre isso. Muito bem. Então vamos aí. Eu me referi ao fato de que eu me referi à referência do que foi referido no Velho Testamento sobre as águias. Então vamos lá. Vamos lá, desculpe. Vamos lá o que nos diz aqui. Isaías, um dos profetas mais inspirados do Velho Testamento. O profeta é um médium portentoso. Okay? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Primeira palavra de impacto qual é? Os que o quê? Esperam. Esperam. Subirão a alturas superiores, como fazem as águias. Correm, mas não se cansam. Caminham e não se fatigam. Mostrando claramente que a fonte da energia vem de Deus. Porque o mundo nos cansa. As dificuldades, os desafios são, às vezes, enormes. A maioria das vezes, significativos. E se você não estiver planando acima das nuvens, como as águias fazem, você não aguenta. Você vai ser abatido pelas tempestades da vida. Porque a maior característica da águia, aliás, são várias, mas a mais impressionante é que quando vem a tempestade, em primeiro lugar, ela vai de encontro à tempestade. Ela vai de encontro à tempestade. E os estudiosos, zoólogos, que são os psicólogos das águias, acho, eles descrevem, eu digo brincadeira, mas é interessante porque eles fazem essa referência, que quando a tempestade está vindo, a maioria dos animais faz o quê? Busca abrigo. Ela não, a águia fica, uau, tempestade! Ela começa getting excited. Imagine vocês. E ela voa em direção à tempestade. Só que ela voa em direção à tempestade, mas o objetivo dela é atravessar as nuvens e planar acima das nuvens. Muito bem. Eu quero fazer um parênteses, melhor dizendo, porque muitos espíritas não entendem por que a gente... Eu gosto de trazer referências do Velho Testamento, e muitos dos meus irmãos espíritas
O quê? Não gosto muito. Porque, mas o Espiritismo não foca no Velho Testamento, e é verdade. Mas a gente tem revelações em tantos níveis diferentes, e não conceder ao Velho Testamento as lições magníficas que lá existem é uma ignorância da alma. E eu gostaria de respaldar o meu ponto de vista com quem realmente sabe. E aí eu busco, nesse livro a que eu me referi, Emmanuel, o Consolador, que é um livro de autoria de Emmanuel, subscrito por Chico Xavier, e uma equipe de pessoas, né, pergunta a Emmanuel, porque essa é a proposta do livro, um grupo de espíritas, falando, olha, a gente gostaria de fazer muitas perguntas para Emmanuel, eu acho que isso poderia virar um livro. Emmanuel concordou e virou esse livro incrível. Então, a pergunta foi, qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Porque os espíritas gostavam de dizer que o Velho Testamento não tinha nada a ver, totalmente ultrapassado. Fica contando cabrito, cabra, não sei o quê, tem lá um livro inteiro chamado Números, né? Porque o mundo foi criado em 7 dias, que é outro absurdo científico. Mas e as metáforas, não é? Enfim, são posicionamentos bastante... enfim, Emmanuel nos traz... Vocês gostaram? Ok. Emmanuel nos diz que, no quadro de valores da educação religiosa cristã, da civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como pedra angular ou como fonte máter da revelação divina. Ou seja, existe ali um guante absolutamente magnífico de informações provindas do plano superior, onde teve a expressão da palavra superior, em nome de Deus, os médiuns, os famosos profetas. Então, a gente não vai aqui falar do Deus ciumento, a visão absolutamente extremista, né, que foi feita da relação de Deus com as qualidades humanas, não é? O antropomorfismo, ou seja, dando qualidades a Deus, qualidades humanas, dizendo que Deus é ciumento, e, ai, Deus, mata lá todos aqueles outros lá, esse exército aqui, acaba com eles, ai, Deus nos protegeu. Então, como se os outros do outro exército tenham sido criados por Deus, enfim, aquelas coisas. Enfim, então vem aqui a referência, não é? E em outras vezes, Emmanuel já disse, existem fatos e lições e símbolos no Velho Testamento que não serão compreendidos ainda nessa nossa realidade atual. Enfim, então fica aí a minha proteção de ter feito a referência ao profeta Isaías, nos comparando que aqueles que esperam em Deus são verdadeiras águias. E através dos tempos, as águias teve muitas simbologias, as águias tiveram muitas simbologias, rainha dos céus, a rainha das aves, obviamente, na mitologia grega, o deus máximo dos gregos, Zeus, era em forma de águia. Os chineses haviam como o sinônimo do poder, da força, da coragem. Os antigos egípcios como a simbologia da vida eterna. Olha que interessante. Os celtas como renovação, e provavelmente uma das lições mais bonitas desse nosso encontro hoje. E a referência ao Império Romano nós já fizemos, e as referências modernas também, e enfim, a águia esteve como símbolo ao longo da história da humanidade. E eu, quando apresentei essa palestra há 6 anos atrás, eu apresentei em duas palestras. E eu resolvi fazer diferente e não deu tempo de mudar os slides. A polícia me parou antes de vir para cá, porque eu ia apagar os slides. Eles gostaram de mim no começo do ano, quiseram conversar. Eu falei, eu tenho um compromisso.
E eles falaram, onde você vai com tanta pressa? Eu falei, eu não vou com pressa nenhuma. Eu não vou com pressa absolutamente alguma. Eu estou aqui dirigindo na 408, feliz, começo de ano, no maior bom humor. Ele falou assim, pois é, vamos conversar. Eu falei, infelizmente, eu adoraria poder conversar mais com o senhor, mas eu não posso. Afinal, longa história encurtada, ele me deu um warning. Um warning. Que lindo, tão simpático, tão fluffy. Eu quase dei um beijo nele. Porque começar o ano com uma multa de $150 ninguém merece. Mas, enfim, eu não sei por quê. Foi uma discussão de interpretação da velocidade. Mas, de toda forma, eu ia fazer uma alteraçãozinha nos slides, mas eu tive uma ideia enquanto eu estava dirigindo para cá. Eu falei, quer saber? Eu vou mudar a palestra. Eu não vou falar dos pássaros, da comparação dos pássaros, vou fazer uma comparação da águia com a galinha, porque ela é meritória, e os outros eu vou fazer diferente. Eu vou pegar todos os outros pássaros que eu ia falar das qualidades, das características dele, e falar como lidar com ele. Porque eles são símbolos de pessoas diferentes, não é? Então, como é que a gente lida com essas personalidades interessantíssimas e dificílimas que convivem conosco? Claro que nós não somos nenhuma delas. Então, nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu só vou fazer a primeira comparação, porque ela é muito interessante, não é? É a águia com a galinha, não é? Existem várias versões dessa história na internet, mas ela me parece verdadeira, que houve esse... basicamente, a história é resumida dizendo que esse fazendeiro encontrou um ovo grande, falou que ia levar para minha fazenda, não é? E, longa história encurtada, quando o ovo... Não era ovo de ouro, gente. Eles já estão falando dos ovos de ouro da galinha? Não. Era um ovo de verdade. Só que era um ovo, ele levou o bendito do ovo para a fazenda dele. E quando o ovo hatch... Não chocou também. Ninguém chocou o ovo. O ovo quebrou, nasceu um bichinho lá de dentro. E aí o bichinho, ele, no começo, ele tinha cara de galinha. Porque ele falou, nossa, mais uma galinha para o meu galinheiro. Mas aí o tempo foi passando, ele foi vendo que de galinha, aquele bichinho não tinha nada. Ele, na realidade, era um ovo de águia. E aí o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu preciso de galinha. Sabe o que eu vou fazer? Olha a ideia do bendito do fazendeiro. Vou cortar as asas dessa águia, porque aí ela fica uma galinha. Não é? Eu preciso de galinha, não de águia. Muito bem. Aí conta a história que quando houve essa tempestade, a águia já estava mocinha, né? Já tinha crescido como águia, já era uma adolescente forte. As asas, apesar de ter sido cortadas, elas se refizeram. Então ela andava como galinha. Ela pensava como galinha. Porque ela estava no meio da galinhada. Então, as galinhas eram todas felizes, despreocupadas da vida. Assim, lindas as galinhas, maior bom humor. Mas ela era, assim, pensativa. E ela tinha aquelas asas cada vez maiores. E foram indo, foram indo. Aí, vem um certo dia, vem a tempestade. Obviamente, toda a galinhada corre pro galinheiro. E a águia, que já era uma adolescente, já quase adulta, ela começou a ficar excited. Nossa! E, de repente, as galinhas que tinham voado baixo para se protegerem no galinheiro, essa águia começou a bater as asas e aí ela começou a ver que as asas começaram realmente a darem força ao voo. Longa história short. Ela voou em direção à tempestade. Então, ela agia como galinha, ela pensava como galinha, ela andava como galinha, mas ninguém tirou dela o que ela era por dentro. Ela era águia. E ela precisou ter um trigger. Ela precisou ter esse grande desafio, que de repente ela despertou,
E ela falou, não, eu vou em direção a isso. E quantos de nós vive a nossa vida na mesmice, eu não vou dizer dos nossos galinheiros, porque é meio desagradável, mas na mesmice, numa simbologia com todo respeito, do dia a dia, sem termos consciência daquilo que realmente somos. Porque muitos de nós somos verdadeiras águias e nem sabemos. Mas aí vem a dificuldade, aí vem o desafio, aí vem o grande problema, e você desperta, algo dentro de você diz, this is it, eu vou enfrentar agora. No entanto, muitos de nós tivemos a influência do galinheiro muito forte. E nós, mesmo com os desafios, mesmo com aquele fogo interior que nós não sabemos como compreendê-lo, existindo ainda, nós vemos a vida de fora e nos acovardamos frente aos grandes desafios e desmoronamos por dentro, esquecendo que todos nós temos a semente de Deus no momento da criação, dentro de nós, no sentido de nos autossuperarmos. Esse é o objetivo da vida, de nós crescermos. Todos nós temos a semente da águia dentro de nós, mas muitos de nós nem sabemos que essa semente existe. Então fica aí a informação. De galinha, no fundo, você não tem nada. Porque Deus colocou em você a semente da águia. E cabe a você comportar-se e dar andamento a esse potencial interior. E nós vamos ver algumas dicas de como atingirmos isso. Então, nós vamos sair daqui, porque eu não vou mostrar para vocês os meus pássaros, porque eu tenho pássaros lindos aqui, interessantíssimos, a história deles é cada vez mais interessante, e eu faço questão de transformar essa palestra com os pássaros, que eu acho que vai ficar bem legal, realmente fazendo as referências de Joana de Ângeles com as personalidades e com um livro que eu absolutamente amo, Convivendo com as Pessoas que a gente não suporta. Enfim, a gente vai usar as características do homem de bem, do Evangelho, com as características de personalidade clássicas. Não é? Então, vamos aqui. Vamos aí a nossa águia. A águia é forte, é determinada e é destemida. Ela aproveita as correntes de ar e por isso voa como que deslizando no ar. É o símbolo da excelência e da autossuperação. Sua confiança é tamanha que é capaz de enfrentar as tempestades, pois abre suas asas voando além das nuvens. Ela é vista comumente só em rochas e em lugares altos. Em termos de gerenciamento pessoal, esses 7 princípios são explorados nos cursos de autoaperfeiçoamento. No sentido de que as águias não se deixam enganar facilmente. Na realidade, elas possuem uma inteligência emocional significativa, porque elas testam os seus parceiros antes de tomar a decisão de viver com eles. Então, elas querem saber se aquele parceiro é à altura dela. É assim que tem de ser. Quantos de nós
em momentos variados da nossa vida, assumimos decisões, tomamos decisões precipitadas em função da nossa carência. Sai de um relacionamento, sai de um casamento difícil e um ano depois já está casado de novo. Sai de um negócio mal sucedido e já está abrindo outro sem passar pelo tempo de mourning, que é o tempo de introspecção, de verificação do porquê que isso aconteceu. Então a pessoa começa a pular de desengano em desengano, de mau sucesso em fracasso, porque não para, não é? Vai assumindo novos sócios, novas responsabilidades, com pessoas que elas literalmente não sabem se realmente estão à altura das responsabilidades e dos compromissos. Ela se prepara para a mudança, ela tem uma visão ampla. E tem uma coisa interessante, a águia só come coisa fresca. Ou seja, o que não serve, ela se livra. Isso não é uma interessante observação? Quanto lixo e quanta coisa ruim a gente carrega. E se alimenta daquilo. Aí você fala, nossa, e os familiares? Porque familiar é complicado, é delicado. De emprego você até muda, não é? Mas não é fácil mudar de familiar. E existem alguns familiares que você não vai conseguir mudar. Você nasceu de um pai, você nasceu de uma mãe, você tem um irmão, você tem aquela interessante sogra. Enfim, tem tanta coisa que acontece, não é? Sogra eu não sei por que fizeram isso da sogra. Falam tanto das sogras. O bom é que a maioria das mulheres vão um dia, a maioria vai se tornar sogra um dia. Eu tive muita sorte com sogra, nas várias que eu tive ao longo da vida. O marido nem tanto, mas com sogra, olha, uma melhor do que a outra. Então eu estava assim cometendo a infração ao primeiro princípio básico das águias. Não é? Não testei devidamente antes de confiar. E também, não é? Outros melhores do que eu não fizeram a mesma coisa, porque eu evoluí ao longo dos tempos. Enfim, ninguém está aqui para falar da minha vida pessoal, sim? Não! Lívia, não dá para você falar um pouquinho mais? Não! As águias se livram das coisas que não servem mais, mas não dá para se livrar dos familiares. E aí vem o Espiritismo explicando, informando que essas situações que aparentemente não são nossa escolha, elas são sim projetos de reencarnação, escolhas nossas de outras vidas. Ou melhor, reflexo de nossas escolhas de outras vidas e escolhas nossas antes dessa vinda, antes dessa última vinda, dessa vida que nós estamos vivendo. Então nós escolhemos, sim, as pessoas com quem nós convivemos. Sogra também? Sogra também. A sogra também. O bom é que você também... Você tem filho, né? Cuidado. Você é uma ótima. E existem ótimas sogras. Realmente existem. Que são verdadeiras mães. Não é? Quantos de nós não culpam nossos pais por nós não sermos as águias que gostaríamos de ser? Mas eu pergunto para vocês, como é que um casal, que um pai ou uma mãe, uma criatura humana como você, que não teve nenhuma orientação,
que teve dificuldades com a sua própria vida, que não soube como lidar com a sua própria vida, vai dar orientação para você. Os recursos que nós temos hoje de educação dos filhos não existiam há muito pouco tempo atrás. A questão de 20, 25 anos, você nem ouvia se falar em psicologia. Hoje você abre qualquer mídia social, você vê uma informação aqui, outra ali, você tropeça num podcast, você ouve um programa na televisão. A gente tem uma quantidade de informação incrível. E se você quiser realmente saber respostas, vai lá. O que fazer com um filho atrevido? Soca? Não. O que faz com ele? Como lida? Como encaminha? Tá lá, faz uma pergunta, vem lá, né? Auto-generated ainda por cima hoje em dia, né? Várias dicas de educação moderna, coisas que já foram testadas, pessoas que se colocaram suas vidas na ciência da alma. Emmanuel nos diz, muito bem, que a psicologia é a ciência da alma. Estamos lá, pessoas que estudaram ao longo dos tempos e tentaram vários approaches. Existem coisas que funcionam muito bem. E os nossos pais não tinham esses recursos que nós temos hoje. E você escolheu os seus pais. Você não tem como responsabilizar seus pais se você não atingiu ainda ou não atingiu os objetivos que você buscava. Está muito mais próximo de você se tornar pai, se você já não for, e seus pais voltarem como seus filhos, do que qualquer... Nessa virada, se eu olho aqui nessa sala, que deve ter umas 100 e poucas pessoas aqui, eu diria que a faixa etária é em torno de... Ok? Então é complicado. Né? Porque, veja, quando você é adolescente, você é jovem, então, é tanta coisa acontecendo na tua vida, são tantos compromissos, apesar de algumas exceções buscam as coisas espirituais bastante jovens, mas a maioria busca ou questiona filosoficamente a vida mais tarde, depois de dar muita cabeçada, não é? Ou acontecerem muitos problemas, muitas pessoas questionam e aí se aproximam das filosofias que nos auxiliam a compreender a vida de uma outra forma. E o Espiritismo nos auxilia bastante nisso. Portanto, você nasceu aonde você necessitava, para o seu autoaperfeiçoamento, com os pais que você merecia. A pergunta é, você ainda os merece? Porque, de repente, nós ainda não somos nem melhores do que eles. Enfim. As águias não voam com os outros pássaros. Elas escolhem as companhias. Elas voam com outras águias. E você com quem anda? Quais são as suas amizades? Quem são suas companhias? Você está cheio de galinha em volta de você? Ou de, pelo menos, algumas águias? Porque eu quero conviver com gente que sabe mais do que eu. Eu dirijo 45 minutos quase para minha casa, eu fico ouvindo palestras para aprender coisas de pessoas que sabem muito mais do que eu. Eu saio de um notebook para outro. Estou andando com águia. Não estou andando com tempo. Aí você fala, nossa, ali você nunca faz nada sem significado? Assim, eu faço. Eu me divirto com algumas coisas. Mas, enfim, mas à medida do possível, eu busco aprender com quem sabe mais. Em termos de companhia, isso é um assunto delicado, mas a gente precisa analisar a qualidade das nossas companhias. Porque elas têm grande influência sobre nós, sobretudo se nós temos uma personalidade menos determinada. E o que elas fazem, a gente acaba fazendo.
e fica naquela mesmice da vida, sem chegar a lugar nenhum. Muito bem, como nós dissemos, as águias não temem a tempestade, elas a enfrentam. Na realidade, elas vão de encontro às tempestades. E nós vamos aqui aprender algumas lições com as águias. Vocês aguentam 4 lições? Sim. Vocês estão gostando da palestra? Está muito profunda? Ou está superficial demais? Ou está incômoda? Se estiver incômoda, eu estou feliz. Pergunta para a pessoa, sentada perto de você. Está incômoda? Está boa? Ou poderia ser melhor? Não, a resposta poderia ser melhor, você guarda para você. Vocês aguentam um pouquinho mais? E vocês aqui? Vocês são muito quietos. Normalmente esse lado aqui, olha, é sempre assim. Tem sempre... Eu fui professora de cursinho, era muito interessante. Um fundão era maravilhoso. Mas aqui no centro, não sei porquê. Esse lado aqui, não sei o que acontece, eles são tipo umas águiazinhas, assim, mas agitadinhos, não é? Às vezes esse aqui é um grupo mais filosófico. Então, eu pergunto para vocês, vocês aguentam um pouco mais? Sim. Não, eu não estou falando com vocês. Sim. Vocês aqui, sim ou não? Sim. Ai, que sim, mas deslambido. Por favor, não me desapontem. Vamos mostrar para eles quem nós somos. Sim ou não? Sim. Ah, agora sim. Eu sabia que dentro de vocês existem águias. O fato da pessoa ser calada não significa que ela não seja uma águia. Às vezes as águias são mais quietas e mais contemplativas do que os barulhentos, que aparentam fazer muito, mas por dentro tem pouca substância, pouca densidade. Com quem você está convivendo? É uma pessoa de densidade? Ah, mas eu não tenho mais jeito, já fiz a escolha. Já fez a escolha. Você já fez a escolha. Transforme-se no sentido de ser criativo, de como lidar com essas pessoas. Muito bem, primeira lição da águia. O que vocês observam nessa imagem? O que mais chama atenção? O que mais chama a atenção de vocês? No primeiro impacto, o que vocês veem? Vocês veem a águia e o que mais? Ela está olhando e ela está... O que vocês veem? Ela está voando acima das nuvens. Se você está voando acima das nuvens, você precisa passar por elas. Pensa quando você está no avião e você está passando pelas nuvens. É agradável? É uma trepidação impressionante. É extremamente desconfortável. Nos dá ansiedade. O que vai acontecer? Nos dá medo muitas vezes. As nuvens são a simbologia dos problemas. Não existe um problema que não nos incomode, que não nos dê medo, que não nos deixe ansioso, que nos assuste. A nossa parte é passar por ele sabendo que o sol brilha acima das nuvens. A nossa parte é buscar a luz, é buscar o ar limpo. O ar limpo que paira acima dos problemas é a simbologia de Deus. A nossa parte é buscar atravessar e ter a fé de saber que Deus está acima. É a respiração superior. É o ar que está lhe faltando. E você precisa buscá-lo, porque o ar não vai descer. Você vai em direção ao ar rarefeito, purificado. Acima das nuvens está a atmosfera de Deus, que se nós não a buscarmos, nós vamos continuar a viver na trepidação das nuvens e das tempestades dos nossos problemas.
A águia tem uma característica muito, muito interessante. Ela pode focar na luz, mas a luz não a ofusca. E quando ela sobe acima das nuvens, ela voa em direção ao sol, à luz do sol. É isso que a águia faz. A luz de Deus não nos ofusca. Quando nós o buscamos, tudo se abre, tudo fica claro, as respostas vêm. Não na velocidade que nós, humanos, a percebemos, ou esperamos, ou desejamos. Porque existe todo um dominó da vida que há necessidade de várias peças, às vezes, serem movidas pelas mãos de Deus para que as portas se abram, para que as coisas aconteçam. E nós não temos a paciência do processo. Nós não confiamos no processo. Existe esse businessman, esse grego americano. Ele é filho de gregos americano. E ele é muito famoso, um bilionário. Teve programas famosos na televisão, as séries dele pararam por um tempo, quem sabe ele volte. O nome dele é Marcus Lemonis. Vocês lembram quem é? Ele investia do próprio dinheiro nos negócios, e não é o Shark Tank, né, que é um grupo de pessoas que investem, né, mas a ideia era a mesma. Só a diferença é que no programa dele, ele auxiliava, ele escolhia, né, os futuros empresários ou negócios que estavam com problema, e ele dava counseling. Mas ele também investia o próprio dinheiro se ele achasse que valia a pena. Então ele falava, olha, existem 3 coisas. É o produto, o processo e o resultado. Você tem de ter um bom produto. Você tem de ter algo que funcione. Se o seu produto estiver ruim, não vai haver o resultado. Mas se o produto for bom e o processo for ruim ou estiver desarmonizado, você também não alcança o resultado. É importante você confiar, quando você arrumou o produto, é confiar no processo. Existe um processo de as coisas darem certo. E a gente precisa aprender isso. Ninguém sabe nascendo. Ninguém nasce sabendo. É a minha parte disléxica que divide e multiplica quando eu devia estar subtraindo. Ninguém nasce sabendo, a menos que tenha tido experiências e experiências naquela área, que a sabedoria é natural. A maioria de nós precisamos aprender a dar certo. E é por isso que esses livros que nós citamos como referência devem ser buscados por vocês, por nós todos. Porque nós buscamos a espiritualidade, desenvolvemos uma religiosidade, mas e a experiência mental? E a sabedoria emocional, que vem da experiência dos outros? Existe uma técnica de dar certo. Então vamos aprender com quem já estudou esses processos de sucesso pessoal. Existem etapas, existem visões, existem acertos, existem momentos, e a gente anda crescendo e vivendo como uma bananeira. Se der certo, deu certo. Existem formas de você reconhecer se aquele caminho não é mais para ser insistido, aquele produto não é o seu caminho. Não é a sua estrada. Enfim, procurem esses estudiosos. Essas pessoas que falam dessa tecnologia da alma, de autocrescimento pessoal. Existem, tenho certeza, muitos
brasileiros hoje, que são coaches excelentes e têm matérias publicadas. Vamos aprender com essas pessoas que estudaram outros e têm o dom da palavra a nos motivar, a nos encaminhar. Mas só ouvir, ter arrepio, goosebumps, ai, nossa, que bárbaro. Mas e eu no dia a dia? Como que você tem se organizado? Então, vamos aí, a primeira lição, ela lida com as adversidades, ela sabe como lidar, ela não teme, ela vai de encontro à tempestade, o que mostra que ela tem coragem e destemor, ela enfrenta o que propõe um sentimento de determinação íntima, ela voa acima das nuvens que lhe dá uma visão ampla, ela vê o sol, representando para nós aqui Deus em nossas vidas, que a luz de Deus não nos ofusca. Quando nós o buscamos, Ele nos mostra o caminho. Acima das nuvens não há limites, há independência. E o Senhor nos disse, Jesus nos disse em João que em nossa vida nós teríamos muitas aflições. Mas olha a proposta de Jesus, tende bom ânimo. Tem coragem, tem força, tem determinação. Eu venci o mundo. O que é uma proposta diferente. Porque existem pessoas que são consideradas vencedoras no mundo e são verdadeiros trapos humanos. Afogados em drogas, em álcool, em sovinice absoluta. O conceito de sucesso do ponto de vista espiritual é diferente. As pessoas que nós consideramos bem-sucedidas, por dentro, podem não ser o reflexo, senão de apatia interior e desatino. Quantas pessoas bem-sucedidas nós sabemos que cometem, que tomam decisões de término de vida? Como é que pode? Como é que pode uma pessoa tão bem-sucedida se considerar sem sentido existencial? O propósito da vida, da nossa reencarnação, é atingirmos o nosso potencial. Esse é o propósito. Esse é o propósito absoluto da nossa reencarnação. E Kardec perguntou aos mentores, qual a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Ou seja, como é que se supera? Como é que atinge o potencial? Como melhora? Como cresce? Como se ilumina? E eles nos dizem, volta. Outras vidas, outras experiências. E é nesse processo de retorno, de acúmulo de experiências que nós vamos crescendo. Então o projeto da sua vida e da minha é dar certo. O projeto da reencarnação é um projeto de sucesso. Os problemas surgem para serem solucionados. Às vezes a solução é a aceitação. Mas a grande maioria dos meus e dos seus problemas tem solução. A vida é um problema de matemática. Tá, o problema, encontre a resposta. É a sua e a minha parte. Nós não viemos para cá para sofrer. A gente veio para cá para dar certo. Sair melhor. Descobrir saídas, superar relacionamentos infelizes, responder a escolhas mal feitas em outras vidas, fazendo melhores escolhas nessa, aprendendo com as faltas, com os fracassos. Esse é o objetivo. Você e eu temos um objetivo de vida, temos um propósito na nossa existência. Ninguém está aqui com o futuro de ser galinha. Nasceu galinha às vezes. Mas não é para morrer galinha. É para encontrar o que existe dentro de você.
E às vezes você precisa estudar. Conhecer as potências da alma. O Espiritismo explora isso tão bem. Mas a psicologia tradicional também. Os experts da alma também. Nós precisamos ir atrás das respostas. E aqui nós vamos. Qual a finalidade maior da reencarnação? É o melhoramento progressivo. É dar certo. É enfrentar as condições, visando a perfeição. Esse é o objetivo maior. Ai, eu não sei qual é a missão. A sua missão é sair daqui melhor do que entrou. Essa é a sua missão. Todos nós temos um propósito. O seu e o meu propósito é caminharmos em direção ao nosso potencial. Quanto à expiação e a missão, isso não é o foco da nossa análise, mas nós queremos chamar a atenção o quanto o Espiritismo propõe esse melhoramento pessoal, esse enfrentamento, essa busca de soluções. Uma das coisas interessantes é a lição da longevidade. Falar da longevidade é algo bastante pessoal. Cada um vê a si próprio de forma diferente. Nós temos idades diferentes, apesar da média aqui dessa sala seja, né? A gente se vê de forma diferente. Tem pessoas que chegam na década de 60 dizendo, this is it, acabou minha vida profissional. Uns estão buscando outras opções. Outros estão buscando se redesenhar. E quanto ânimo isso nos dá? É um processo de aprendizado quando nós entramos em décadas diferentes da nossa existência? É. Quando você está entre 17 e 21 anos, quiséssemos nós, que nós tivéssemos consciência que ali nós estamos decidindo, as decisões que nós fazemos nessa época influencia pelo menos os próximos 20 anos da sua existência e da minha. É tanta tranqueira, é tanta decisão errada, tanto absurdo, e a gente caminha com pelo menos 10 anos de erros. E chega dos 30 ou 40, aos 40 também já está numa outra fase de amadurecimento. Dos 40 aos 50 é uma outra fase. Aos 60 acabou a vida. Muita gente já se vê se aposentando, no sentido de dizer, deixando, parando. Gente, o que é isso? É verdade que existem restrições físicas se a nossa saúde não se encontra ideal. Mas se não for uma questão de saúde, o que você está fazendo hoje? O que você faz com o seu tempo, se você já não trabalha profissionalmente? E o que você está pensando em fazer? Por que não buscar atividades que, inclusive, nos gerem bem-estar, até material em algum nível? A águia sabe disso. E quando ela vive em torno de 70 anos, mas em torno dos 40, as penas já estão gordurosas, oleosas e pesadas. As unhas estão super grandes. O bico já envergou. Então ela toma uma decisão impressionante. Ela tem a decisão, que é uma escolha que ela faz de continuar daquele jeito, e ela sabe que se continuar daquele jeito ela vai desencarnar mais cedo ou mais tarde, mas um grande número de águias tomam a decisão de se isolarem para se renovarem, e é um processo extremamente doloroso. Eu não trouxe detalhes desse processo, mas é extremamente doloroso.
Elas, veja, a referência que eu vou fazer não tem nada a ver com automutilação. Mas nós queremos tirar daqui a lição. Não é? O processo, a decisão que ela toma. Ela se tira as penas. Ela se isola, ela bate o bico dela, tantas vezes até o bico quebrar. Ela espera o bico crescer novo e começa a tirar as penas. As penas para a ave é igual a pele. Ela começa a se tirar, se depenar. As unhas, ela arranca com um novo bico. Fica toda ensanguentada. Ela passa vários dias nesse processo. São coisa de 45 dias. Nesse processo de autotransformação. E quando ela passou por esse processo, as unhas estão novamente prontas para os novos voos. As penas estão leves e limpas. E ela sai do isolamento, que é um processo de introspecção. Ela sai desse processo de introspecção e ela está pronta para lançar voo. Quantos de nós não nos encontramos nessa fase? Onde nós precisamos nos voltar para dentro e verificar, e agora? O que precisa mudar? Para que eu possa entrar nessa nova fase da nossa vida. Não existe motivo de nós não termos as últimas décadas da nossa existência física no sentido de serem produtivas em vários níveis. O que sempre te estimulou e você não pôde fazer antes? São tantas as perguntas e tantas as respostas. É um processo doloroso, é verdade. Porque nem sempre nós reconhecemos que fizemos as melhores escolhas. Mas é possível esse processo de renovação. A outra e penúltima lição é a percepção visual da ave. Ela tem essa capacidade de alçar voo e ter essa noção geral da vida. E ela se prepara para o desenlace. A maioria de nós não consegue nem falar na ideia de desencarnar. Mas não existe uma pessoa aqui que não venha desencarnar. Uns muito cedo, na infância, na adolescência, na mocidade. Outros na maturidade. Mas todos nós vamos desencarnar. E nós vivemos como se isso não fosse acontecer. É compreensível, porque você reencarna, você não lembra das outras vidas. E você sabe pouco da vida do além. Então parece que aqui é só o que existe. Mas nos é dado esse compartimento para que nós processemos. O ser interior em outros níveis. Porque se você estiver carregando na sua mão, sabendo que está carregando na sua mão, aquele sócio que te levou à falência em outra vida, vai ser difícil você não querer sumir com aquela pessoa da sua frente. Se você souber que o seu filho é aquele homem que acabou com a vida da sua filha em outra vida, vai ser difícil você amá-lo. Então a gente esquece do passado com esse objetivo maior de dar um recomeço, um livro em branco. É importante nós nos prepararmos. A águia se prepara. Quando ela percebe que está próximo, ela se isola, ela se concentra na vida interior, a fim de que ela possa voltar ao mundo espiritual. E com essas lições, nós terminamos aqui com a palavra de Joana de Ângeles, retomando as noções da fala de Jesus em Mateus antes disso. Assim, resplandeça a tua luz diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem teu Pai que está nos céus.
quando Jesus propôs que brilhasse a tua luz e a minha. Estimulou-te ao sublime labor da preservação da claridade do amor e do conhecimento que existe em ti, repartindo-o com os teus irmãos de jornada. A tua luz é conquista sublime dos esforços, desenvolvendo ao longo da marcha ascensional, superando as trevas interiores e exteriores, procedente dos períodos primitivos, primevos do despertamento para a verdade. E é com isso que nós deixamos aos irmãos nossos votos de muita paz.